Um cara apaixonado por RPG resolve criar um mapa do mundo que ele inventou. Nesse mapa, ele coloca 7 reinos e ele inventa famílias gigantes e ricas e poderosas que comandam esses 7 reinos. Ele resolve então criar histórias sobre essas famílias e como elas tentam alcançar o trono máximo desse mundo maravilhoso que ele criou sozinho da cabeça dele. Um canal de televisão resolve comprar os direitos para criar uma série baseada nessa história. Cria, vira moda, vira o maior caso de sucesso de série dos últimos tempos do mundo inteiro. Esse cara é George R. R. Martin. A série é Game of Thrones. E o Nerd Nutella dessa noite vai falar sobre quem? Sobre os nerds que não assistem Game of Thrones porque é uma série modinha. I now proclaim Cersei of the House Lannister, protector of the Seven Kingdoms. Lannister, Targaryen, Baratheon, Stark, Tyrell. They're all just spokes on a wheel. This one's on top, then that one's on top, and on it spins, crushing those on the ground. Fala, meu povo! Quadro novo aqui no canal, porque chega uma hora que a gente precisa dividir o joio do trigo. A gente precisa separar os nerds de raiz dos nerds Nutella. Mas, Cris, não é justo. Quem é você pra decidir quem é o nerd raiz e quem é o nerd Nutella? Eu não sou ninguém. Não sou eu que vou decidir. É você que vai decidir. E vai deixar aqui nos comentários quem é o nerd raiz, quem é o nerd Nutella desse impasse que eu vou trazer pra vocês nessa noite. Porque, gente, o universo nerd, o universo da cultura pop é cheio de impasse, é cheio de discussões, é cheio de reclamações que tem alguns que chamam de mimimi, mas vai que não é reclamação e não é mimimi, é só nutelice mesmo de um estilo de nerd que está nascendo no meio dessa massa gigantesca de pessoas que agora têm orgulho de gritar pro mundo que é nerd. Então vocês decidem. Eu vou contar pra vocês o que tá acontecendo e vocês deixam aqui nos comentários, Nutella ou raiz. Gente, o que tá acontecendo? Essa semana, a Entertainment Weekly, que é um dos maiores portais de entretenimento dos Estados Unidos e uma das maiores revistas físicas de entretenimento também, postou um ensaio fotográfico com os Starks, o Brandon, o Jon Snow, a Arya Stark e a Sansa Stark, que são os nossos sobreviventes da família Stark, não é mesmo? Para quem está acompanhando Game of Thrones e para quem gosta desse tipo de conteúdo de entretenimento e acompanha a Entertainment Weekly no Instagram ou até mesmo no site deles, sabe que eles estão fazendo uma série de ensaios fotográficos da série, dos personagens da série, para acompanhar esse esquenta até a 7ª temporada que estreia agora no dia 16 de julho. Isso acontece, gente, nos Estados Unidos sempre. É a People Magazine, a Entertainment Weekly, a Vanity Fair. São diversos portais lá nos Estados Unidos que estão localizados em Hollywood, lá naquela meiuca da fama, e que conseguem fazer esses ensaios maravilhosos com a galera caracterizada, fazendo os esquentas mesmo, como a gente gosta de ver, sabe? Os nossos personagens favoritos, nos cenários favoritos, todas essas coisas que a gente acompanha o tempo inteiro na cultura pop. Só que eles juntaram nesse ensaio os 4 Starks, os 4 herdeiros de Winterfell. E aí, vários sites, inclusive a gente de entretenimento daqui do Brasil, postaram esses ensaios nas suas redes sociais, nos seus sites, enfim, todo mundo fez o bafafá que tem que fazer e Game of Thrones tá aí batendo na nossa porta, né? E aí teve uma pessoa comentando numa dessas postagens que não foi no nosso perfil, que isso era um spoiler da 7ª temporada. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que está acontecendo com as pessoas? Ou as pessoas têm preguiça de pensar, ou elas realmente não sabem o que elas assistem. Quando uma revista dessa faz um ensaio, e ela chama de ensaio fotográfico, não é foto oficial da temporada. Gente, se não for a HBO postando e dizendo, essas são as fotos dos bastidores da 7ª temporada de Game of Thrones, é cobertura. E enquanto cobertura, não é spoiler. Porque eles simplesmente ligaram para os 4 atores que interpretam os 4 Starks e falaram, tudo bom? Vem aqui no meu estúdio pra gente fazer um ensaio fotográfico? E aí eles falaram, tudo bom, vou sim. E eles foram e fizeram um ensaio. E foi lindo. E a gente postou, e todo mundo postou. E não é spoiler. Gente, não é spoiler. E quem acompanha a série há tempo suficiente, ou quem acompanha o universo das séries de um modo geral há tempo suficiente, sabe disso. Quando uma revista dessa posta um ensaio, é só um ensaio. E
nesses ensaios a gente já viu, por exemplo, há muitos anos atrás, Jon Snow como par romântico de Daenerys. Tudo bem, eu sei que esse é um desejo incubado de muitos fãs de Game of Thrones, mas até esse momento eles nem se conhecem na série. Então não existe esse par romântico que fica todo mundo shippando. Tudo bem, a gente pode sonhar com o inalcançável, talvez. Até porque as melhores teorias são aquelas que unem Jon Snow e Daenerys em Game of Thrones. Mas, há 3 anos atrás, quando rolou esse ensaio deles se auto-shippando ali nas fotos, não era spoiler, era só um ensaio fotográfico do que dava audiência. Então precisamos novamente separar o joio do trigo e entender o que é fandom, que é o que esses sites e essas revistas fazem, que é fanservice. Eles são fãs que criam conteúdos para outros fãs. E aí a gente consome esses conteúdos e, como criadores de conteúdo que todos nós somos, inclusive você na sua conta pessoal de qualquer rede social, você reposta, você divulga e você incentiva que a massa goste. Agora, você que é um nerd que começou a assistir Game of Thrones porque é uma verdadeira história de RPG da forma mais brilhante que existe atualmente no entretenimento, assim como foi Senhor dos Anéis, você que começou a ver o Winterfell, Westeros, Porto Real, a muralha, os 7 reinos, as casas, as batalhas, como se fossem suas tardes de sábado com os seus amigos jogando RPG, que eu sei que vocês viveram isso muito bem, você acha que Game of Thrones tem o sucesso que tem porque é uma série modinha? Porque é uma série popzinha? Não é. Não é modinha. Não é popzinha. É a série mais famosa do mundo inteiro. É a série mais pirateada do mundo inteiro. É a série que teve maior investimento publicitário na história até hoje. Não é modinha. Essa semana eu vi um comentário em rede social falando assim: esse George R. R. Martin não tem nada pra fazer da vida mesmo, né? O último livro que ele escreveu da série das Crônicas de Gelo e Fogo foi em 2011. Tem 6 anos que esse cara não escreve nada de Game of Thrones. O que ele acha que nós somos? Leitores? Que tem que sentar e esperar ele escrever o livro dele? A gente não tem o direito de chamar o cara de incompetente porque ele tem um primor de escrever a história que ele criou. Então, gente, minha cabeça tá muito confusa e eu preciso que vocês me ajudem a definir quem é o nerd Nutella e quem é o nerd raiz no universo de Game of Thrones. Me diga aqui no comentário. O nerd Nutella aceita o ensaio fotográfico dos Starks sem achar que isso é spoiler? O nerd Nutella assiste Game of Thrones porque tá todo mundo falando de Game of Thrones? Não é porque o nerd Nutella não tem esses conhecimentos técnicos e profundos e escalafobéticos do universo nerd que alguns nerds têm, que ele não pode ser considerado um nerd. Ele é o quê? Um entusiasta? Ele está se iniciando na jornada nerd. Cabe aos nerds de raiz, aqueles nerds pé no chão, nerds moleques, ter paciência para ser tutor de um nerd Nutella. Ensine ele a ser um nerd raiz. Se ele não tá entendendo os conceitos, não se revolte. Explique os conceitos. Como nerd raiz, você tem a obrigação de propagar a palavra nerd verdadeira. Então me diz aqui embaixo, quem é nerd Nutella, quem é nerd raiz, e se vocês concordam que existe essa separação hoje em dia. Porque eu tô encucada. E se vocês me disserem que existe realmente essa separação entre nerd Nutella e nerd raiz, vocês podem esperar. Toda semana vai ter um quadro Nerd Nutella aqui no canal, com uma questão que está sendo discutida na internet, questões que dividem o mar de nerds em 2 lados. Aqueles que sabem do que estão falando e aqueles que estão falando só porque é modinha. Me diz aqui embaixo quem você é e se realmente existe essa separação. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever no canal e de clicar no sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo. Beijo e até a próxima. Tchau!